Bom dia, pessoal. Eu sou o Renan, diretor de clientes, de dados e inovação da Caixa. Primeiro eu queria agradecer a participação de todos vocês aqui. Eu acho que aqui o Surf Summit é uma oportunidade única para que a gente possa conversar um pouco da jornada de cada um num ecossistema de inovação aberta, a forma como a gente pretende se conectar às nossas empresas e às nossas soluções, obviamente para que a gente possa resolver diversos problemas que a gente tem no nosso dia a dia. E falando um pouco dessa jornada da Caixa de Inovação, a gente precisa falar também do Brasil. Deixa eu ver aqui se está funcionando a apresentação. Pronto. Quando a gente fala do Brasil, o Brasil, obviamente, é um país de dimensões continentais, um país gigantesco que traz diversos desafios para a população, desafios para o governo, desafios para as empresas que pretendem resolver esses problemas para a população brasileira. E essa complexidade do Brasil e esses desafios também conversa com a complexidade da Caixa. A Caixa é um banco que tem o objetivo de atender todos os brasileiros. E essa complexidade, ela se dá pelas diferentes locais do país, pela diversidade da nossa população, pela dificuldade de acesso à tecnologia, dificuldade de acesso a telecomunicações, e a Caixa está presente em mais de 98% dos municípios brasileiros, e aqueles municípios que a gente não está presente, a gente vai com as nossas unidades remotas, com as nossas agências barco, com as nossas agências caminhão, com os nossos pontos de atendimento provisórios que a gente monta ao longo do país. E esses pontos, eles já trazem uma série de desafios para nós, da Caixa de Inovação. Obviamente, o equipamento para poder trafegar dentro de um caminhão, de um local para o outro, ele precisa ser um equipamento adaptado. Quando a gente pensa no desafio de telecomunicação, as nossas agências barco, elas precisam de satélites de média órbita, de alta órbita, de baixa órbita. Ela precisa ter conexão com energia local, onde o barco vai atracar, para que a gente possa atender a população. E ali a Caixa desenvolve uma série de equipamentos. Um desses equipamentos que a gente precisa desenvolver de forma diferente são os nossos equipamentos lotéricos. Aqui é uma fábrica em Manaus. Lá na fábrica em Manaus a gente produz equipamentos sob medida para a Caixa Econômica, equipamentos robustos que eles têm a possibilidade de suportar diversas condições, condições de calor, condições de atendimento em grande volume, condições de poeira, de umidade. Os nossos engenheiros projetam esse tipo de equipamento. Eles são produzidos aqui no Brasil porque é algo do Brasil, para o brasileiro. E por mais que a gente pense, estude e desenvolva esse tipo de equipamento, a gente raramente, os engenheiros da Caixa e os engenheiros que constroem esses equipamentos, têm a condição de pensar em situações como a que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Veja, aqui é uma lotérica nossa. A gente tem duas situações parecidas, uma no Amazonas e uma no estado do Pará, onde a gente tem momentos do ano em que essa lotérica ela fica alagada, completamente, não completamente, né, parcialmente embaixo d'água. É algo que faz parte da vida da população local, e por mais que a gente imaginasse esse tipo de equipamento, a gente não podia imaginar que o empresário lotérico ia fazer esse tipo de adaptação. Então, com toda essa humildade, os equipamentos funcionam. Ele se adaptou à comunicação local, e ela funciona todos os dias atendendo a população brasileira. E veja o cenário, não é só o lotérico que se adapta, a população também se adapta. Aqui a gente tem uma fila, não sei se tem fila preferencial, talvez sim, mas a população ela se adaptou a essa situação. Quando a gente está numa situação de dificuldade, quando a gente está numa situação de necessidade de se adaptar, a gente se adapta, e o brasileiro faz isso com maestria, de acordo com a complexidade do nosso país. A Caixa Econômica também se vê nessa situação. A complexidade do Brasil, como eu falei, traduz para a gente tem uma situação aqui muito presente, que foi a situação do pagamento do auxílio emergencial. Em 90 dias, a gente precisou pagar mais de 60 milhões de brasileiros. Naquele ano, a gente pagou mais de 88 milhões de brasileiros em diversos benefícios sociais
diversos tipos de seguro que o governo federal pretendia distribuir para a sua população. E para a gente fazer isso, a gente tinha um desafio adicional. A gente falava naquela época, falava-se no jornal, daquele cidadão invisível. O que é isso? O que é o cidadão invisível? Como se paga um benefício para um cidadão invisível? Um cidadão que não tinha cadastro no governo, um cidadão que muitas vezes não tinha documento e ele precisava ser identificado. Ali naquele momento foi quando o Brasil abriu suas primeiras contas bancárias sem a necessidade de nenhum documento, e a gente ainda tinha o objetivo de fazer isso, na maioria das vezes, sem a população precisar sair de casa, porque a gente estava num momento de pandemia. E a Caixa pôde adaptar os seus processos, adaptar seus aplicativos para poder inovar e fazer esse pagamento com sucesso para toda a população brasileira. Além disso, a gente trabalhou muito fortemente num processo de inclusão digital. Então ali a gente estava bancarizando o país e estava incluindo uma população que não era digital, não conhecia o processo bancário e não conhecia muitas vezes aplicativos. Então os empregados da Caixa ali se dedicaram em criar essa nova conexão com os brasileiros. Hoje, 98% das pessoas utilizam o aplicativo para fazer essas operações, pessoas que não tinham o costume de mexer no celular. E obviamente para isso a gente precisou manter o nosso atendimento físico nas diversas condições do país. E nesse canal físico eu queria destacar um ponto de inovação muito importante na Caixa Econômica, que foi fazer uma identificação massiva dos brasileiros. A gente precisou, para poder trazer eficiência, poder trazer um processo vantajoso para o cidadão e vantajoso de forma eficiente para o banco, fazer um cadastramento massivo da população